Tribuna na TV. Oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde a você que acompanha a MCA TV, Canal 6, aqui pela Via Cabo TV e também pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Está começando o nosso programa Tribuna na TV. O nosso telefone é o 3046-6406, 47 é o nosso DDD. O e-mail do nosso programa tribunanaTV@tvmca.com.br. O Facebook, para você interagir durante o programa, Tribuna na TV. E o nosso site, tvmca.com.br. Você assiste a nossa programação ao vivo, online, e também você tem a oportunidade de acompanhar informações sobre toda a nossa programação e muito mais. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde a todos que nos acompanham pela internet ou pela Via Cabo TV. Um grande abraço ao nosso cinegrafista, o Adolfinho, o pessoal que está na retaguarda também, os dois, Rafael mais o Cacá sempre muito preocupado com a situação do nosso país, da nossa região, e a gente tem que se preocupar, sim, senhor. Olha, ontem foi o dia do município de São Joaquim, e pela primeira vez do ano, foi pouco, é verdade, mas caiu neve, exatamente na cidade que estava completando ontem 126 anos de fundação, no Alto da Serra. 126 anos de fundação de São Joaquim. E ontem, alguma coisa muito leve, é verdade, uma coisa muito tímida, mas de qualquer maneira já é um prenúncio do que o final de outono, inverno, vai ser num aspecto de atração turística muito bom para aquela região do nosso estado e do nosso Brasil. Uma outra coisa, no comecinho aqui do nosso programa, eu não consigo entender. Há quantos anos apareceu morto num quarto no interior do Brasil, no Nordeste do Brasil, Paulo César Farias e a sua amante, a sua Amásia. Ele que foi tesoureiro do governo Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. Foi uma grande fraude nesse país também. Enganou boa parte do Brasil, dos eleitores do Brasil. Acabou se elegendo presidente e depois, para não ser caçado, acabou renunciando porque estava sofrendo um processo de impeachment. O presidente Fernando Collor de Mello, de triste lembrança. Quantos anos se passaram da morte, que foi encontrado morto o PC e a namorada dele, a Amásia dele? Eu não 17 anos. Então. 17 anos. Coisas que eu não consigo entender, mas deve ter uma explicação, evidentemente. Porque só agora os envolvidos no imbróglio estão sendo julgados. Começou com a previsão do tempo, esquentou com o PC Farias, então vamos voltar para a previsão do tempo. A frente fria que passa por Itajaí deve permanecer até amanhã. A temperatura mínima deve ficar em 7 graus e a máxima nos 22. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 9 graus e a máxima de 22. Em Criciúma, dia de sol com aumento de nuvens durante a tarde, mas não chove. A mínima prevista é de 9 graus e a máxima de 23. Em São Joaquim, dia de sol com geada ao amanhecer. As nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. A mínima deve ficar em menos 2 graus. A máxima prevista é de 14 graus. Em Joinville, dia frio, mas com sol. A mínima é de 7 graus e a máxima deve ficar nos 22 graus. Olha, eu gostaria de repassar aqui, e tem acontecido constantemente, eu vejo pessoas reclamando, principalmente na cidade de Itajaí, a bicicleta que faz parte do trânsito, o pedestre que é parte do trânsito também, mas me referindo inicialmente à bicicleta. Falta ciclovia, faixa de ciclovia, falta também na cidade de Itajaí. As autoridades estão timidamente preocupadas com essa situação, mas você sabia que o artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro, você sabia que nas conversões os condutores devem ceder passagem ao pedestre e ao ciclista? Você sabia disso?
conforme o artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro. Nas conversões, o condutor do veículo deve ceder passagem ao pedestre e ao ciclista. Você sabia disso, Antônio? Sabia. Tem certeza? Certeza. O artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro também, bicicletas, presta atenção, hein? Tem preferência sobre veículos automotivos. Você sabia disso? Qual é a distância que você deve manter quando você está ultrapassando uma bicicleta na via? Uns 30 metros. Estou falando sério. Você não falou que conhece tudo de código de 5 trânsito? metros, 8 metros, a distância exata eu não sei. Entre numa ultrapassagem, tem uma bicicleta, tu está passando pela esquerda dela, qual é a distância que você deve manter? Você é um motorista há quantos anos? Sim, uns 3 metros no mínimo. Não, é 1,5 m. Pois é, eu estou falando 3 metros, estou dando inclusive uma margem isso é porque muito tu tá aí maior. falando de Código Brasileiro de Trânsito, não sei por que motivo. Explica agora, só vai. um instantinho. O artigo, deixa eu repetir aqui que ele me atrapalhou. O artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, bicicleta tem preferência sobre veículos automotivos. É que muitas vezes o motorista avança um pouquinho, né, uma rua que não é preferencial, para tentar chegar na preferencial e ter uma ciclovia. Como acontece aqui em Itajaí, eu vou citar Rua Silva, Rua Heitor Liberato. Aí fica xingando o ciclista. Só que o ciclista tem preferência sim. O artigo 58 diz isso. E que o motorista do veículo automotivo deve dar preferência para a bicicleta. E o artigo 170 do Código de Defesa Brasileiro, ou do Código de Trânsito Brasileiro, ameaçar o ciclista ou pedestre com o carro é infração gravíssima. Você sabia? Isso é lei. O artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro, ameaçar o ciclista. Tem gente que faz isso. Vou no banheiro e já volto, tá? Porque eu vou dizer uma coisa, hoje tá jogo duro aí o negócio. Daqui a pouco eu volto. Ameaçar o ciclista ou o pedestre com o carro é infração gravíssima. Você sabia? Isso é lei. Bom, já que ele saiu do programa, um outro detalhe. Na manhã de hoje, passando pela estrada da Rainha, resolveu dar uma de Balneário trânsito. Camboriú. Eu não sei se tem alguma encrenca judicial para dar uma acertada naquele barranco. Mas a verdade é que até agora fizeram um serviço de porco. Fizeram um serviço mal feito. Estão esperando não sei o quê. Agora ele está de plateia aqui, não dá para mostrar o Joaquim Lacerda de plateia. Não foi no banheiro coisa nenhuma, não. Ele está aqui, apenas apreciando o desenvolvimento do nosso Tribuna na TV. E desde o dia 12 do mês passado... Isso, obrigado, Adolfinho. Está ali fazendo não sei o quê. Tô tentando fazer alguma coisa, mas tu tá falando de trânsito, aí vai pra barranco, aí fala de PC Faria, já falou em previsão do tempo, tem que decidir o que você quer fazer no programa, cara, porque eu fico aí perdendo tempo, fazendo essas bagaças todas aqui, ó, eu fico perdendo o maior tempo fazendo essa papelada toda aqui, fazendo essas coisas aqui de roteiro. Me dá essa bagulho aqui, me dá aqui. Não vai ter mais roteiro no programa, porcaria nenhuma, não. Eu não vou perder mais tempo aqui fazendo roteiro. Essa porcaria, acabou, não. Tô falando sério, tu não vai ter mais roteiro, não. Tu hoje não vai ter mais roteiro, pode jogar fora. Tu vai ter mais roteiro. Tu não vai ter mais roteiro, não. Pronto. Agora, se quiser fazer um programa, quando tu quiser fazer alguma coisa, Lacerda, vê o que tá no roteiro, eu faço. Vamos lá. Toca-lhe o pau aí. Faça-me um favor, eu nunca vi um cara tão... No Nordeste falando que era bagaceiro. Ah, não vai fazer isso não, não vai fazer isso não. Não vai fazer isso não. Vamos lá. Olha, eu quero voltar aqui ao assunto. Por favor, Adolfinho. Passou dos limites agora. Tu pede pra mim tumultuar o programa. Aí eu falo, é por isso que eu parei e comecei a ficar sério no programa. Você tá vendo como é que você é? No outro dia teve uma conversa séria comigo com o camarim, querendo que eu tumultuasse o programa. Não, computador não. Papel é papel, compadre. Computador não. Nunca agi dessa roteiro maneira. É roteiro, não faça isso. Não, dessa forma não. Agora, eu passando hoje pela Estrada da Rainha... Siga com o roteiro. Eu não, agora não. Eu vou ficar aqui do teu lado. Eu não. Você começou o programa, eu não. Não, hoje tu não queria tumulto? Eu tô começando a fazer o que tu queria. Mas passando hoje pela Estrada da Rainha... Continua. Eu gostaria de entender o que é que está sendo feito naquele barranco. As últimas chuvaradas que caíram... no mês de abril, final do mês de abril. Aliás, no final do mês de abril não, porque nós estamos no começo do mês de maio. E do dia 12 de abril, com exceção do domingo passado, não choveu mais torrencialmente do jeito que vinha chovendo. E aí deu problema lá na Estrada da Rainha.
Hoje, passando por lá, eu percebi o seguinte: o trabalho está inacabado. Eu não sei se tem alguma medida judicial paralisando os trabalhos ali de recuperação da Estrada da Rainha. Deixaram a coisa do jeito que estava. Aliás, pioraram. O serviço que foi feito lá, pelo menos até agora, Estrada da Rainha, saída da Praia Central, em direção à Praia dos Amores, em direção à Praia Brava, está inacabado. É um serviço mal feito que foi feito até agora na Estrada da Rainha. Estão aguardando, não sei pelo quê, mas pelo tempo bom que vem dando até agora, boa parte daquele terreno poderia ter sido ajeitado. Poderíamos ter uma outra solução que não seja essa apresentada, infelizmente, até o momento. Saindo dali, já no lado de Itajaí, no início da Praia Brava, houve um problema bastante sério também com as enxurradas que caíram no comecinho do mês de abril, finalzinho do mês de março. E arruinando a calçada, o meio-fio, a vegetação, a própria estrada, a própria rua. Mas a Prefeitura de Itajaí está trabalhando lá no local, com homens, caminhões, escavadeiras, equipamentos, tentando resolver a situação. Porque realmente o início da Praia Brava, no sentido, né, do trânsito, ou seja, do sul para o norte, né, na beira-mar, destruiu bastante aquela parte ali, o início da Praia Brava. Mas a Prefeitura de Itajaí, a sua Secretaria de Obras, ela está trabalhando no local para buscar uma recuperação na maior brevidade de tempo possível. E aproveitando exatamente o tempo que está bom em toda a nossa região. Então, parabéns à Prefeitura de Itajaí, à sua Secretaria de Obras, pela agilidade na tentativa de recuperar aquela parte da Praia Brava, que é um cartão postal da nossa cidade, e eu não posso dar a mesma qualificação à Secretaria de Obras, à Prefeitura do Balneário Camboriú, com relação ao Morro da Rainha, que está uma vergonha. Pronto. Dito isso... Tem mais uma coisinha aqui. Vamos lá, pai. Olha, quando a gente imagina assim, que você já viu tudo, já ouviu tudo. Por exemplo, o que esse gaiato fez agora aqui no programa? Eu não imaginava que ele pudesse fazer o que ele fez, mas ele fez. Em São José, na Grande Florianópolis, a justiça diz que uma empresa pode proibir o funcionário de fazer o número 2 em banheiro público. Você sabe o que é o número 2, ô Adolfinho? É o sólido. Pode fazer o líquido, não pode fazer o sólido. Eu fico imaginando... Tá, mas no banheiro da empresa e banheiro público? No banheiro coletivo. Mas como é que o cara vai fazer? De repente você chega no banheiro com vontade de fazer xixi. Não entendi. Pois é, eu também não entendi. É que a justiça diz que empresa pode proibir o funcionário de fazer o número 2 em banheiro coletivo. Ele vai fazer o 2 aonde? Na casa do chefe, na casa do gerente, na casa do diretor, no banheiro público, vai fazer no mato. Pinico. Ou vai fazer no mato. Pinico. Pois é. Tem umas coisas assim que realmente não dá pra gente entender. Tem que começar a usar pinico. Você no seu escritório... Aí o cara vai no banheiro... A partir de agora você compra um piniquinho, você que trabalha aí nessa empresa aí, ou nesse lugar que o Antônio está falando, compra um piniquinho e coloca debaixo da sua mesa do escritório, sua escrivania, aí a hora que você tiver uma necessidade... E vai ter alguém... Opa, dá licença aí que eu estou arriando um barro. Não, e vai ter alguém para averiguar o seguinte, ó, 1 ou 2. 2. Não, 2 não é aqui. Procura um outro banheiro. Aqui é só para um. Aqui é só líquido. O sólido é num outro banheiro. Então vai na casa do chefe, vai no pinico, vai no mato. Que coisa impressionante, né? Tem coisas que não dá para a gente realmente entender. Esse é o Brasil, compadre. Mais alguma coisa? Já desirritou? Agora nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Não, vamos fazer intervalo coisa Vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Tu diz? Para dar uma ajeitada na bagaça aqui do nosso programa. E o Tribuna, se correr tudo certinho nos bastidores... Volta, vamos ver se volta. Ele volta. Vamos ver. Se correr tudo direitinho, senão não volta não.